Fala pessoal, beleza? Estou aqui nesse lugar lindíssimo no Municipal de São Paulo. E essa semana estou com um queridaço aí, o Marlon, meu antigo chefe de naipe lá da Filarmônica de Minas. Para quem não lembra dele, tá careca, tirou o cabelo. Mudou um pouquinho, né? Deixa eu virar a câmera aqui. E é o seguinte, galera, tô pensando aqui, eu tava falando com o Marlon agora, da gente abrir uma caixinha de perguntas para responder vocês. Então eu e o Marlon, a gente vai... Aí vocês ficam à vontade sobre o tema que vocês quiserem, assuntos variados, seja sobre naipe, seja sobre trompete, sobre técnica. Aí o Marlon dá, ó, sobre a mesma pergunta, a gente, tipo, cada pergunta a gente faz duas respostas. O Marlon dá a opinião dele, eu dou a minha, se for a mesma a gente só concorda, por exemplo, né? Então eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui, tá? Então vocês mandam aí as perguntas, assim que a gente puder, a gente vai responder todos vocês. Compartilha essa história com seus amigos também. Valeu! Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no intervalo do teatro e a gente vai responder vocês aqui. Bora lá, primeira pergunta, Marlon. Os ensaios de naipe têm horários específicos durante o dia ou vocês têm que tirar do tempo livre? Essa daí não, essa a gente sempre tira do tempo livre mesmo, o tempo que dá, mas é raro a gente marcar um negócio, só quando tem um negócio muito complicado mesmo, muito encrencado, que a gente senta pra passar isso daí mesmo, mas geralmente o que precisa passar a gente passa rapidinho ali mesmo no intervalo, antes ou depois de alguma função, né? Nunca tem hora marcada de orquestra. Exatamente. As funções do ensaio de naipe é uma questão individual, é um gosto do naipe. Então, o maestro, a gerência, ela nunca, nem na Filarmônica nem aqui, eles colocam lá ensaio de naipe. Isso aí é uma definição sua pela necessidade do resultado artístico que você acha que pode ou não melhorar. É opcional, né? Sempre opcional, não é obrigatório, né? É uma dedicação extra do naipe, é isso. O inchaço labial é decorrente unicamente de pressão demasiada do bocal? Eu acho que não, né? Acho que dependendo do que você está tocando, se está tocando bastante, mesmo sem forçar, se está tocando bastante, a boca acaba inchando, né? É um esforço mesmo muscular, né? Naturalmente, quando você faz treinamento, o músculo incha, então é natural do esforço mesmo, né? Interessante. Isso é interessante, essa pergunta, porque, por exemplo, eu tenho vários incômodos e várias dificuldades, mas esse detalhe de boca inchada, sentir o lábio inchado, eu não me lembro desse incômodo. Eu me canso, fico cansado, mas a parte assim, sentir o meu lábio inchado, eu não me lembro, por exemplo, de reclamar, nossa, meu bico tá inchado. Eu já lembro de você ter reclamado algumas vezes. Geralmente é mais no dia seguinte que você sente, né, o negócio. Então assim, é de cada um, mas no meu caso, por exemplo, eu nunca tive específico. O Marlon já me lembro que ele ter falado, mas a sua pergunta decorrente unicamente de pressão, não necessariamente. Alguma dica para melhorar a respiração ao tocar trompete? Legal, alguma dica? A minha dica sobre respiração é você tentar respirar o mais natural possível. Não pense em exageros, em caricaturas assim para respirar, não puxar muito ar ou pouco ar. Respira normal. A respiração, claro, que para um determinado trecho muito longo, aí às vezes a gente tem que puxar demais. O problema é que quando a gente puxa muito ar, a gente tem uma hiperventilação e acaba sendo prejudicial, né? Desconfortável inchado ali, é desconfortável. Quer complementar, Marlon, algum ponto? Acho que mesmo, eu acho que quanto mais natural possível, né? Você toma um pouquinho mais de água na fase, for um pouco mais longa, mas se toma muito fica desconfortável, o som fica esquisito, nem rende tão bem assim. Né? O ideal, eu já ouvi isso várias vezes, o ideal é a respiração de uma criança dormindo. Essa é a respiração bem legal, a respiração normal, natural, sem muito encher o peito demais ou a barriga demais, nada disso, normal, respiração natural. Como fazer a flexibilidade? Tenho muita dificuldade de fazer da nota dó médio para o dó agudo. Não sei todo mundo, né? É difícil mesmo. Esse tipo de coisa é complicado, porque você passa em várias parciais, né? Tem um acorde aí de sétima até você chegar na outra dó de acima. Então, o que eu gosto de fazer, primeiro de tudo, é deixar isso para a última hora. Deixar para fazer o mais tarde possível e não se importa se esbarrar um pouquinho, vira tão leve. Só tentando explicar o que o Marlon quer dizer, deixar para a última hora, última hora no tempo do salto. Não começa ali antes não, que só piora. Só vai sair mais parciais, deixa para a última. O tempo da nota, por exemplo, uma semínima. Então no último tempo da semínima, lá na última semicocheia fusa, que ele quer dizer para saltar, é isso que ele quer dizer. No esqueminha você pode até fazer uma leve coisinha assim no pisto, né? Dó, usa o dedilhado alternativo aqui para isso, dó.
Então, só concluindo aí o que a gente estava falando, né? Tem um truquezinho também que você pode usar um leve, quase como se fosse um glissando mesmo. Você põe um pouquinho assim que você muda ali a passagem do ar e ajuda a não esbarrar tanto assim. Às vezes você consegue dar uma enganadinha que nem aparece essas parciais aí. Isso é legal mesmo, isso é bom. Isso aí eu peguei com o Marlon também, pra gente fazer algum tipo de dedilhado, quando a gente usa às vezes tipo um trampolim ali do pisto, não é apertar o pisto inteiro, é só uma leve, quase um meio pisto assim. É legal que ajuda a gente a evitar essas quebras de monte de nota, né? Porque esse salto é difícil para qualquer um, de dó perfeito, fazer uma de oitava de dó 4 para dó 5 é chato, porque a gente tem 3 notas dentro dessa oitava, então isso é bom, essa coisa também de esperar para o último momento também é interessante. Apesar de eu ser trombonista, sou seu fã. Poderia me indicar um método bom para melhorar o som? Ele deve ser fã de nós dois, não sei. Eu também sou fã seu, Daniel. Eu também sou fã. Então, enfim. Obrigado aí, tamo junto. Seja de quem for fã, maravilha. Apesar de ser trombonista, um método bom para melhorar o som de trombone, Marlon. É um método que nunca ninguém ouviu falar. Ó. Arban. Bicho, o Arban é a Bíblia, né? Então, assim, tem Arban para trombone, né? Tem. Exatamente, então... Acho que é o mesmo que existe. Com adaptações, né? Só da tonalidade. É isso, realmente. Mas o meu conselho vai um pouco além do método, assim. Eu acho que você procurar um bom professor, mais eficiente até do que o método, porque o professor ele vai te indicar vários caminhos para essa coisa do som. Mas uma dica sobre melhorar som, independente de método, é você ter uma referência e buscar imitar essa referência do som. Isso ajuda muito. Sabe alguma loja que tenha site de venda de trompete rotor em si bemol? Os da Yamaha tem preço salgado. Sabe, mano? Conhece alguma? Não sei, eu sou meio que falo essas coisas. No Brasil não tem... Quer dizer, deve ter. Eu não conheço loja física que você vai lá para comprar um trompete de rotor, tá? A maioria dos colegas que eu conheço que tem trompete de rotor no Brasil importaram, seja por meio de terceiros ou até mesmo de pessoas que vendam instrumento usado, né? Se você está com interesse de comprar um trompete de rotor em si bemol, não Yamaha, eu tenho um Chargel que você falando aqui, eu tô até pensando, eu conversei isso ontem aqui na orquestra com um colega, com Madeira. Eu tenho um Chargel que foi do Flávio Gabriel, inclusive, e ele tá parado, esse bemol, ótimo instrumento, tipo top de linha assim, e eu não uso. Talvez a gente pode conversar, eu possa vender, tá bom? O caminho é encomendar direto da fábrica, né? Foi o que você fez, né? Pode ser também, você encomendar direto da fábrica. Fica caro pra caramba também, mas é uma saída, né? Dicas para o prelúdio de Carmen de Bizet. Em provas, se toca como na orquestra ou como solista? Essa daí é a tal da pergunta, né? Mas eu acho que nesse trecho específico nem é tão crucial a forma como você toca, mas porque, primeiro de tudo, por que escolher esse trecho, né? A gente quer saber se a pessoa rende bem no grave. Então, a grande dica é você trabalhar o máximo que você puder para o som ficar redondo e bonito lá no grave, e também a afinação, né? São tons esquisitos que tem nessa carne, então prestar bastante atenção nessa coisa de afinação e também a transposição que é chata, né? Então, bastante cuidado, eu já vi gente tocando nota se dá em audição, então só toma cuidado com isso mesmo, dessas coisas de caprichar na sonoridade, na afinação e na transposição, que é o que a gente está procurando nesse trecho específico, né? Vou gravar outro. Concordo tudo com o que o Marlon falou. Eu quero só acrescentar que eu tenho um vídeo, eu vou procurar, eu vou deixar o link aqui. Eu fiz um vídeo sobre esse trecho, assim, dando algumas dicas do meu ponto de vista, então eu acho que vai te ajudar bastante, pode te ajudar bastante. Mas quando você fala solista, tipo, comparando ao Sergei Nakaryakov ou ao Hakan Heidenberg, por exemplo, tocando Carmen, ou como a gente toca na orquestra. Naturalmente, a diferença básica entre uma coisa e outra é que na orquestra a gente toca um pouco mais forte, seria isso, né, do que um solista. O solista toca um pouco menos. Só que na audição você é um solista, então assim, você não precisa tocar realmente metendo o pé na jaca, assim, sabe? Como também a gente não toca o Carmen metendo o pé na jaca, a gente toca um forte, mas não é uma coisa ensurdecedora, tem que estar presente ali, tá 2 Fs, mas não é um 2 Fs de Tchaikovsky, né? É um 2 Fs que tem que timbrar com os cellos, enfim. Vou deixar o link aqui que eu fiz. A gente falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo aí. A gente vai continuar. Concluindo sobre Carmen,
sobre excertos de audição e tal. Pois Marlon é. quer falar um esquema aí. É que por que se toca diferente na audição, né? Na verdade não se toca diferente na audição. É na orquestra que a gente toca diferente por necessidade, né? De sonoridade, né? Que ele falou de tocar um pouco mais forte e tudo mais. É porque na orquestra, se você não toca naquela dinâmica, simplesmente não vai ser ouvido. E a questão de sonoridade, se você tocar daquela forma na audição, vai ser demais. E sem dizer que uma vez que a orquestra está tocando junto com você ali, muita coisa é filtrada. Às vezes o som está um pouquinho mais áspero, mas tocando no conjunto da orquestra, aquilo funciona lá na frente. Mas não vai funcionar você tocando sozinho na frente de uma banda, entendeu? Vai ficar agressivo demais. O importante na audição é ter a gama das dinâmicas. Se tem piano, tem que ir do piano até o fortíssimo. O piano não pode soar igual ao fortíssimo, e o fortíssimo muito menos como o piano, entendeu? Essa aqui é a grande sacada. Boa. Fala galera, boa noite. Acabamos de ensaiar aqui, são exatamente 10h05 da noite e a gente vai continuar respondendo vocês aqui. Bora lá. Fala Dani, meu xará Marlon, beleza? Qual a dica mais importante que vocês indicam para tocar agudos? Eu não vou nem falar nada. Cara, é o seguinte, agudo, eu acho que, primeiro, qual é a definição de agudo? O que é agudo, né? Um agudo na orquestra é um pouco diferente do agudo do pop. Então, o ponto é, o registro agudo, independente do estilo, assim, existem algumas coisas que podem te ajudar para tocar o agudo, né? Claro que uma predisposição é uma bênção, existem pessoas que têm mais facilidade já de forma natural, mas o material ajuda muito, o bocal, o diâmetro, o copo, se ser fundo, se ser raso, e claro, você tem que entender que o seu ar tem que funcionar um pouco como uma compressão, como uma flecha, como um balão de aniversário. Então, continuando, quando a gente enche um balão de aniversário, aquelas bolinhas de aniversário, e a gente faz assim, nela, ela faz, e quando a gente solta, ela... Essa é a mesma lógica para tocar agudo, assim, é muito parecido. Você tem que ter uma compressão, uma pressão de ar que você tem que dar com o seu apoio, né, diafragmático, ou que seja, o apoio aos pulmões, ele tem que uma contração abdominal para que a velocidade do ar seja maior, ligado, claro, com uma contração muscular diferente da região média grave. Então, quando você entende isso, claro que praticando, eu sugiro praticar registro agudo de forma cromatismo, que é a aproximação mais próxima, né? Então você vai subindo de meio tom, vai tentando, não começa tentando super agudo, vai aos poucos, numa dinâmica mais confortável. Depois que você tiver mais segurança, você vai ganhando dinâmica também, né? Então, a pressão na boca que você falou, né? A pressão na boca é uma consequência da pressão do ar, né? Não é forçar aqui que tira o som, é o ar que tira o... Porque em orquestra se usam bocais grandes, como se fosse um padrão. Fala, Marcos. Não é tanto padrão assim, né? O bocal grande ele ajuda você a fazer um som um pouco maior, né? Até dar uma escurecida dependendo do bocal. É mais no formato dele que dessa cor de som, né? Eu acho que os bocais em V são mais escuros, né? E os bocais mais rasos, que eu usado no pop, né? Um som mais brilhante. Não é nem tanto o tamanho do diâmetro que dita isso, né? Mais o copo que dita isso. Verdade, né? Naturalmente, o som para música clássica, o som para música de orquestra, você tem que ter um som de trompete um pouco mais encorpado. Tem que ter brilho, pode ter brilho, não tem problema, mas não pode ser um brilho daquele som de bocal pequeno de lead, por exemplo, sabe? Aquele som anasalado. Tem que ter um corpo, é um laser, tem que ter um corpo. E, consequentemente, acaba que os bocais um pouco maiores ajudam nisso. Então, assim, não é uma regra. Existem pessoas que usam bocal com diâmetro pequeno, mas mais profundo, que aí resolve esse problema, sacou? Daniel, saudade das aulas. Sobre a pergunta para ambos, como habituar meu corpo a aquecer tão rápido? Abração, Marquinhos, tamo junto, meu querido. Como habituar o meu corpo a aquecer rápido? Interessante, Marlon. E aí? Pois é, para mim, aquecimento foi uma jornada longa até achar um aquecimento que dá certo. E por incrível que pareça, para mim, um aquecimento rápido, assim, de 10 minutos, no máximo 15, tem funcionado melhor. Então, é uma coisa tão pessoal que você tem que testar. Às vezes vai ser bom para você aquecer durante 1 hora e pega um tempo de descansar e depois já toca. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer um aquecimento mais rápido. Eu acho que a única forma é testando mesmo, né? Você vai testando, vê o que dá certo, faz pequenos ajustes aqui e ali e vai levando. É teste mesmo, é um jogo de experiência, né? Legal, eu vou gravar um outro stories sobre isso. É isso aí mesmo.
Concluindo isso aqui é o seguinte, eu quando entrei na Filarmônica fui muito influenciado pelo Marlon, no bom sentido. Nesse ponto, eu precisava de mais ou menos 40, 50 minutos para me sentir bem, para tocar, para me sentir seguro, né? Então assim, a proximidade com ele, vendo que ele aquecia muito pouco, ele aquecia, tipo, eu já vi o Marlon aquecendo 4, 5 minutos assim, isso me chamava muita atenção. Eu demorei para eu conseguir chegar no tempo que é hoje, que é 5, 10 minutos, eu me sinto bem. Então, assim, a primeira coisa que eu faço como reflexão é, se a gente depende muito de aquecimento, isso é um sinal, às vezes, de alerta, porque você tem que demorar muito, você tem que consertar coisas básicas do seu corpo para atuar. Mas isso não é um problema, assim, crônico, mas é uma questão que, pela lógica, a gente precisa aquecer de uma forma mais eficiente. 1 hora é um tempo muito grande, 40 minutos, né? Mas não é pra gente. Tem gente que faz isso. Vou continuar ainda, galera. Então, por exemplo, tem excelentes trompetistas, ou músicos em geral, que precisam de muito tempo e tocam super bem. Isso não está errado de forma alguma. E outras pessoas já conseguem ter uma eficiência de forma mais rápida. O ponto é que, para você se habituar, é uma questão de realmente tentativas. Você vai tentar diminuir o seu tempo, não comprometendo determinadas necessidades que você precisa. Ah, não, eu preciso, Daniel, fazer articulação, flexibilidade, tudo, staccato duplo, triplo, extensão, cromatismo. Se você precisa disso tudo bem. Você pode só diminuir a quantidade de exercícios inicialmente para tentar reduzir o tempo. Quanto mais você conseguir comprimir isso, mas de uma forma positiva, saudável, sem massacrar a boca, é a melhor opção, porque olha isso aqui, é muito legal. A gente tem que estar bem para tocar depois do aquecimento. Se você aquece no final do seu aquecimento você está cansado, cara, tu tá errado. Esse aquecimento tá errado. Eu demorei muitos anos para conseguir achar um aquecimento que eu me sinta bem para tocar. E ele hoje dura 10 minutos. Só para a gente completar aí o que o Daniel estava falando sobre aquecimento e testar as coisas, né? De modo geral, eu sempre uso uma regra do meu professor Gilberto Siqueira, que é o que vai funcionar para você, vai de cara já funcionar, tá? Não fica insistindo em coisa, eu vou fazer assim, vou fazer assado, que daqui uns meses vai ficar muito melhor. Geralmente é o caminho errado. Se você está testando aquilo ali, naquele dia já não deu muito certo, você insiste mais um pouquinho, né? Faz uns 2, 3 dias, se você vê que não está te dando resultado logo de cara, provavelmente é o caminho errado. Então já fica essa dica aí. As coisas que dão certo, tendem a dar certo logo de cara, tá? Isso aí. Boa tarde, boa noite, Daniel e Marlon. Por favor, fala um pouco sobre como melhorar as articulações. Melhorar a articulação. Legal. Estuda articulação. Arban. Estuda Arban. Fala aí, Marlon. Na verdade, por incrível que pareça, estudar intervalos ajuda a articulação. Eu gosto muito de fazer as coisas ligadas. Por incrível que pareça, ajuda muito. Então, eu gosto de pegar aquele de intervalos, né? Começa com ele ligado. Outra dica de Gilberto, né? Tudo parte de uma nota longa, né? E aqui que vem nessa filosofia. Então faz ligadinho, deixa o ar fluindo direito, porque geralmente a gente tem que consertar a coluna de ar para as coisas funcionarem. Então isso coloca a coluna de ar no lugar, e aí depois você coloca a língua depois só. Ajeita a coluna de ar, faz ligado, depois você começa a inserir a língua e sempre escuta muito, né? Você tem que prestar atenção no resultado que está tendo ali para você caminhar na direção certa. Bom, eu acho o que o Marlon falou tem todo sentido, sim. Concluindo, a pessoa que tem dificuldade de articular, comparando, por exemplo, se a gente comparar a nossa fala, né? Existem pessoas que têm dificuldade da pronúncia ser clara, né? É muito semelhante a gente tocar. Então, por exemplo, para quem fala de forma não tão articulada, existem vários tipos de estudos, né? Estudo da caneta para você conseguir melhorar o seu músculo labial, de gesticular mais e trabalhar a língua de forma mais livre, e assim também é no instrumento. Uma coisa que eu recomendo é você estudar o Arban, diversos exercícios, diversos tipos de exercícios, por exemplo, como a Marlon falou, mas busque pronúncias silábicas diferentes. Porque, às vezes, uma pronúncia silábica que você tem praticado, às vezes, ela te trava. Se você experimentar outra pronúncia silábica, dá, dé, di, dó, du, tá, té, ti, tó, tu, du, 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 sei lá, isso, uma delas vai te deixar mais livre, vai te deixar mais ágil e mais preciso. Experimenta. Qual a característica principal de cada posição dentro do naipe de trompetes? Legal. Bom, eu falo um, o Marlon fala outro. Primeiro, o trompete é o cara, artisticamente falando, que faz
os solos, que tem as partes mais expostas, que tem as vozes mais agudas, né? É o chefe de naipe, geralmente. De certa forma, o naipe é a responsabilidade dele. É responsabilidade do primeiro trompete, de forma de equilíbrio, de articulação, definições básicas, de liderança. Ele estipula várias questões musicais de cara. Segundo trompete, Marlon. O segundo trompete é aquele que vai com o primeiro onde ele for, né? Vai com de afinação, vai de dinâmica, articulação, do jeitinho que ele está tocando, você vai lá e o seu trabalho é deixar a vida dele mais fácil, porque a vida dele não é fácil não, né? Então, é um camaleão. Exatamente. Quando ele precisa que você pegue um pedacinho dele, tem que ficar igualzinho, então tem que ficar muito ligado com o que o meu trompete está fazendo, o segundo, né? No caso do terceiro trompete, é um cara que em quase todas as orquestras tem o nome de assistente, e ele dá assistência ao primeiro, em muitos momentos, até mesmo em concertos, ele reveza a voz de primeiro e muitas vezes o terceiro toca em alguns momentos primeiro para o primeiro descansar. Na forma da escrita, muitos compositores utilizam o terceiro trompete como ele distribui as vozes, sendo o primeiro agudo, a outra voz mais aguda, nem sempre, mas na maioria das partes, é a do terceiro, depois vem a do segundo, depois vem a do quarto. Então, assim, aí a segunda voz, teoricamente, mas claro que tem variações, mais aguda do naipe. Então, é uma vaga de assistente. E a de quarto trompete? Do terceiro também ele reveza com o primeiro. Também, às vezes, quando o primeiro está de folga, ele fica fazendo a função do primeiro. Muitas orquestras do terceiro também faz primeiro durante uma semana, né? E o quarto trompete... ele faz o mesmo que o segundo faz. Exatamente, é um cara utilitário que geralmente reveza com o segundo trompete. E a voz mais grave. Alguma dica para quando um trecho de uma peça não sai de jeito nenhum por questões de extensão? Extensão. Interessante. Alguma dica para quando um trecho da peça não sai? Negócio, Daniel. Vai lá, fala uma coisa. Cara, o negócio de extensão vou te falar, é a minha dor de cabeça, é a do Marlon, é a do Dicen, é de todo mundo, assim. A gente olha a nota mais aguda, você pode ter certeza que ela talvez não seja o principal problema daquele concerto, mas é um dos grandes, né, Marlon? É uma das grandes preocupações. Então, assim, se no seu caso não está sendo de jeito nenhum, eu acho que talvez poderia experimentar a forma de estudar esse lugar diferente. Por exemplo, você tem que estudar várias coisas para depois chegar nesse agudo. Então experimenta seccionar essa música, essa peça, esse estudo em várias partes. Ou, por exemplo, começar já dessa parte difícil, oitava baixo, por exemplo, é uma opção para você se familiarizar com a sonoridade, com o dedilhado, com a afinação, e depois você pratica oitava acima, seccionando a música, às vezes. Bom, então você dividindo a peça em várias partes, por exemplo, começando do trecho mais agudo também, já mais fresco, sem ter tocado outras coisas, pode ajudar também. Outra coisa, às vezes troca de bocal pode ajudar naquele trecho, às vezes troca de instrumento também pode ajudar. Vai no pico, bicho, pega o pico. Exatamente. Então, assim, você tem que utilizar as possibilidades disponíveis para tentar te auxiliar. Isso são formas de ajudar a tocar uma determinada passagem, um trecho, por dificuldade de extensão. Isso acontece comigo pra caramba. Tem coisas que, mesmo tendo assim um agudo legal, às vezes é difícil para mim uma determinada coisa, eu vou pro recuo, eu vou pro piccolo, eu pego o trompete às vezes de rotor por questão de recurso, né? E se não pega nada para fazer que você não tem a capacidade de fazer, tá? Não tem problema nenhum de estudar. Pega para estudar as coisas que você não sabe fazer, que é assim que você melhora, mas pega para tocar as coisas que você toca bem, tá? Uma dica boa, nunca pega coisa para passar vergonha. Você já tocou em algum conservatório? Se sim, por quanto tempo? Acho que deve ser para nós dois a pergunta. Eu estudei por pouco tempo na Escola de Música Vila Lobos do Rio, cerca de 1 ano e pouco, quando eu tinha meus 12, 13 anos. E depois eu fiz faculdade só, né? Que aí foi uma graduação de 4 anos lá em Belo Horizonte. Não sei lá. Eu comecei na igreja evangélica. Eu também comecei na igreja. Eu chama Ian Soren, né, a escola de música que tinha lá, e depois, quando fiquei um pouquinho mais velho, eu entrei na Escola Municipal de Música. Escola Municipal de Música, legal. E aí, depois disso, eu fui à universidade, né? Isso aí. Toco com um pouco da parte vermelha dos lábios. Nunca prejudicou em nada. Preciso trocar? Não. Se o seu julgamento é que nunca prejudicou, então tá tudo certo. A questão... Fala aí. Uma das embocaduras mais esquisitas que eu já vi foi do Tom Beck, que é o primeiro trompa lá de Viena. É muito esquisito, ele puxa pra lá e pra cá, a boca toda torta assim, é um dos sons mais maravilhosos que eu já vi na vida. Então, se funciona pra ele, não tem que mudar. É isso aí, eu acho que mesmo sendo uma regra às vezes que não dá certo pra muita gente, mas se dá certo pra você, vai mudar pra quê? Um time que tá ganhando não se mexe, né? Exatamente. Beleza.
A respiração correta para tocar seria enchendo os pulmões ou usando o diafragma. Legal. Existe, né, um mito, uma lenda aí de algumas pessoas que eu mesmo aprendi com algumas pessoas de forma errada. Marlon também. Muito tempo diafragma. Galera, o diafragma é um músculo que é um músculo abdominal que ele dá apoio aos nossos pulmões. Então nós temos controle de encher e esvaziar o nosso pulmão. O diafragma, a gente tem um controle muscular abdominal que consequentemente ele apoia se os pulmões estiver cheio. Então assim, claro que a forma correta é encher os pulmões. A gente não tem como encher o diafragma. Quando fala de apoio diafragmático, significa uma contração muscular abdominal com os pulmões cheios que ele acaba sendo ativado. Mas a gente não tem involuntariamente, é um músculo involuntário. A gente não tem um botãozinho assim, ó. Tal do apoio que a gente faz é o abdômen aqui da frente mesmo, do abdominal que a gente faz assim, né? Me fala o que você achava de... Em casa sai tudo. No play parece que desaprendi por conta do nervosismo. Como controlar isso? Legal. Todo mundo é gênio em casa, né? Gente, isso daí também é outra daquelas coisas que para cada pessoa é diferente. Tem gente que basta simplesmente ter experiência com a coisa e vai se acalmando e tem gente que precisa fazer yoga, tem gente que faz meditação, tem gente que precisa de medicamento, então é muito complexo isso mesmo, cada pessoa é de um jeito, então tenta pelas coisas tenta sem medicação primeiro, né? Tenta ganhar experiência, estuda bastante para chegar seguro no palco mesmo, né? Você tem que estar com 130 em casa para se render 100% no palco, então isso daí ajuda bastante. Eu vou continuar em outras histórias aqui. Bom, você conhecer muito o que você vai tocar ajuda, mas não resolve. Existe casos de nervosismo que somente médico. O que eu recomendo, dependendo do seu caso, se você, por exemplo, se você treme, fica tremendo, sua língua seca, você não tem nenhuma saliva, seu coração dispara, você tem que procurar um médico, você tem que explicar isso aí, que provavelmente ele vai te orientar alguma coisa, né? Existe técnica Alexander, existe yoga, existe algumas meditações, coisas que podem auxiliar. Mas a questão do médico, eu acho que é interessante, porque esse tipo de nervosismo que você perde o controle total, não tem como tocar. Realmente, você vai precisar de algum auxílio para você fazer tocar. E vou te falar, nós não somos tranquilos como parece, não. A gente é nervoso para tocar. Então, assim, não só nós, todo mundo sofre disso. Vários músicos no meio artístico, não só na música, também no teatro. Então, tem gente que é naturalmente frio também. Então isso também tem gente exatamente frio. Não tem nada a ver com a sua capacidade de tocar. Qual a técnica que você usa quando aparece leitura de trompete em Fá? Olha, para mim, eu tento chegar sempre no mais simples. Para mim, intervalos é o mais fácil. Né? Eu concordo, eu acho que intervalos é uma opção mais fácil, sim. Tem uma outra forma, galera. No caso do Fá, é uma quarta acima. Uma quarta acima. Olha essa dica. Ó. Você vê que trompete que você tá com você, né? Então você tá com trompete em Dó. Lá tá escrito trompete em Fá. Qual a distância do Dó pro Fá? Dó, Ré, Mi, Fá. Então você tem uma quarta justa. Então tudo que tiver escrito trompete em Fá, você tem que subir uma quarta justa que você vai tocar o trompete em Dó. Isso vai servir para qualquer instrumento. Outra forma é você ler por clave, que aí no caso do trompete em Fá, você tocando com o trompete em Dó, você vai ler na clave de Dó na segunda linha. E por aí vai com qualquer outra transposição. Mas eu acho que a opção de intervalo é mais fácil também, eu concordo. Eu não leio também por clave, eu leio mais por intervalo, né? Isso aí. O período probatório é um momento de muita pressão? Sem dúvida, o trabalho de orquestra tem muita pressão. E o período probatório tem sim, você continua ainda sendo testado, né, para aquela vaga. Então, sim, com certeza não é uma coisa relax. Mas eu vou te falar que depois que passa o probatório, a questão da preocupação ainda continua. Não é que você vai se relaxar depois do probatório. Muda muito pouco. Muda pouco, Cara, exatamente, muda muito pouco mesmo. Você fica mais sossegado porque você já sabe que gostaram de você, né? Mas a cobrança é mais pessoal do que externa, né? Então... Exatamente. O negócio é que se você faz gol contra, ou se você chuta para fora, infelizmente isso já conta com as pessoas que estão avaliando o seu probatório, eles vão acabar pontuando de alguma forma. Então, se isso for muito superior aos seus pontos bons, isso pode ser prejudicial no probatório. Então, sim, é um momento de tensão para qualquer pessoa. Pode fazer essa caixa de perguntas semanalmente? Ajuda bastante. Sou seu fã e do Marlon. Legal pra caramba.
Cara, eu tô realmente, sei lá, mais de 2 meses talvez sem abrir caixinha de perguntas. Eu vou tentar abrir mais aí. Eu sei que vocês curtem pra caramba. Mas obrigado. Muita gente fica me cobrando de coisas que eu vou tentar fazer mais um pouco. Aí, boa. Eu vou tentar incentivar o Marlon pra fazer também. Isso é legal. Pode deixar. Poderia falar o nome de algumas músicas de nível intermediário para fazer audições? Esse daqui é o fácil e difícil, tá? Não é tão fácil assim. Às vezes tem dificuldade nas coisas simples, mas tem trechos que tem menos dificuldade técnica, mas significa que ele é fácil, né? Eu acho que o Razão de Exposição é bom para começar, né? Aquele Promenade. Acho que o Leonora tem muita pegadinha de estilo, mas tecnicamente não é tão difícil de você pegar para fazer. E qual que você acha aí, Daniel? Tem várias, assim. O negócio Carmen de Bizet é uma coisa fácil, que é difícil por causa do grave, tem uma nota falsa. A gente pode... O Leonora tem o Leonora 2 e 3, né? Petrushka é uma coisa, parece fácil, é um arpejo, cara, mas isso é difícil, mas cai em todas as audições. Eu nunca vi uma audição que não caia. Petrushka e, cara, porra, é muita coisa. Respig, Piero de Roma, Soul of Stage, é uma coisa... É difícil responder em pouco. Tratando-se de audição de orquestra, a gente tem que tocar o Haydn, galera. Isso é imprescindível. Concerto de Haydn. Também parece fácil, mas é difícil pra caramba. Difícil pra caramba e parece super simples, mas o estilo é difícil, tem desafios agudos, tem desafio de afinação, estilo, né? Cara, quando a gente fala de excerto, é uma infinidade de excertos. Quando a gente fala de solo, o Haydn é uma coisa fundamental de ter que tocar, né? Haydn, e talvez assim, para orquestra, entrada do Honegger também, mas é difícil pra caramba, mas cai muitas audições. Na verdade, a gente não escolhe o que tocar, né? A gente escolhe tocar, então... As audições já vêm prontas. Você pode começar por esses níveis intermediários aí, mas vai ter de tudo na audição, né? Coisa difícil, coisa mais tranquila, mas... Eu sugiro você procurar um professor, que ele vai te orientar exatamente os trechos bons, as formas de tocar. Como estudar isso aí também direito, né? Pegar para estudar sozinho é sempre difícil. Isso aí. Como pode ser executado o staccato triplo? Existe mais de uma forma na articulação? Eu faço dos dois jeitos, né? O tacatatá e tatacatá. Ou seja, 2 simples e um K. Né? O que é o staccato triplo, galera? Ele é 3 batidas durante um tempo, sendo elas 2 de língua e uma de K, de garganta, né? E por exemplo, o Marlon ia falar, você faz tatacatá e... Tacatatá, dos dois jeitos. Tacatatá, ou seja, ele faz um duplo e 2 simples, é isso? Ele desloca o triplo. Você desloca o triplo. Exatamente. Interessante. Dependendo do trecho, vai ser mais negócio para você colocar vamos supor, se você tem um salto, você coloca esse salto dentro do simples, né? Em vez de colocar o salto com o K, que isso só vai dificultar o salto. Então, dependendo da situação, vai ser melhor usar o tacatatá do que o tatacatá. Então, você pode deslocar o staccato triplo, mas para ele ser triplo, ele tem que ser 3 batidas, sendo 2 iguais e uma diferente. Se você faz um duplo, tipo tacatá, 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 você acaba fazendo o triplo, só que ele está só deslocado, tá? Se você faz só o duplo, mas fazendo em 3 batidas, aí você não está fazendo triplo, você está fazendo duplo, entendeu? Só que ele está eu conheço um grande músico, super trompetista, não vou expô-lo aqui. Toca tudo, ele não faz triplo nunca, ele faz só duplo, mas ele faz, ou seja, as 3 notas, mas usando o duplo. Só que ele não está fazendo triplo, ele está fazendo duplo. Dica de como estudar, por incrível que pareça, estudar isso daí lento é a melhor forma, e é um dos jeitos mais difíceis também, fazer para ter a igualdade. Para ficar bem igualzinho, é o jeito de estudar. Fala galera, beleza? Acabamos o primeiro concerto do ano aqui da temporada de 2024 do Teatro Municipal de São Paulo. O Marlon tá tocando com a gente essa semana, Nono de Beethoven e o Tedel do Bruckner. E a gente vai ainda responder algumas perguntas que nos restam, tá? Vamos lá. Boa noite, mestres. Qual seria o posicionamento correto da embocadura? Vai lá, Marlon. É o que funcionar, gente. Essa aqui é a verdade. A gente até falou um pouquinho aí da embocadura do Tom Beck, né? Então, o Tom Beck, ele foi... acho que ainda é a primeira trompa lá na Viena. Eu conheci ele fazendo festival, sentei do lado dele. Ele muito esquisito assim, puxava para um lado, puxava para o outro. Quando eu vi ele fazendo aquele embocadura, eu falei assim, nossa, não vai sair nada daí.
e foi um dos sons mais incríveis que eu já ouvi de trompa na vida. Então, gente, vai buscando o que funciona, mexe um pouquinho para lá, mexe um pouquinho para cá. O que deu certo, começou a fazer um som que você está buscando, aquela sonoridade que você tem no ouvido ali, você está naquele caminho, é por aí que você deve seguir. Legal, vou gravar um outro stories aqui. Bom, eu concordo com o Marlon também, tá? Então não vou ser prolixo aqui, repetir o que ele falou. Só que existe sim uma forma, vamos dizer, saudável, né? Não é regra. Mas se você conseguisse, por exemplo, ter 50% em cada lábio, ia ser o melhor dos mundos. Mas isso depende de arcada dentária, depende de cada pessoa. São muitos fatores, né? Mas assim, poxa, eu não toco nada, eu gostaria de montar uma embocadora. O primeiro ponto, na verdade, é você pegar o bocal e tentar tirar um som de forma natural. Isso ali, basicamente, é a sua embocadora, né? Mas em um quesito de, vamos dizer, perfeição, que não existe perfeição, óbvio, para embocadora, isso é muito subjetivo. Mas a questão de porcentagem do bocal está 50% para cada lábio é um caminho, vamos dizer, como uma direção saudável, né? E também não pode ter muito espaço aberto e também muito enrolado, né? Tudo demasiado, né? Que lado para dentro e muito aberto também não vai ajudar. Boa noite, Daniel. Marlon, boa noite. Dani, você poderia fazer um vídeo com dicas de transposição? Valeu, abraço. Legal, isso é um vídeo que já tinham me pedido, né? Mas você quer dar uma resumida aí, Marlon? Uma dica, por exemplo, de transposição pra galera? A gente tinha falado na outra ali, tem dois jeitos de pensar, né? O tal do intervalo, né? Você pensa ou no intervalo, ou você pensa na clave, o que for mais natural para você. Quando ele fala intervalo, galera, é o seguinte: você vê o instrumento que está escrito lá, trompete em Fá, trompete em Dó, trompete em Ré, e você vê o seu instrumento que você está na mão, trompete em Si bemol ou em Dó. Qual a distância do seu instrumento para o que está lá? Por exemplo, está escrito trompete em Fá, você está com trompete em Si bemol, então você está Si, Dó, Ré, Mi, Fá, você vai tocar uma quinta. Você tem que pegar a nota que está escrito ali e tocar uma quinta acima. Se você está com o trompete em Dó e está escrito em Fá, então é Dó, Ré, Mi, Fá, uma quarta. E isso serve para todos os instrumentos. Isso é uma forma de pensar. Outra forma são as claves. Aí você tem que fazer uma matemática para entender qual clave se encaixa. Vocês poderiam dar algumas dicas sobre o concerto em Mi bemol de Haydn? Primeiro e terceiro movimento. Primeiro e terceiro movimento. É difícil em pouco tempo, galera, dar dicas sobre isso. Mas vai lá. Tenta aí, Marlon. Olha, não sei para que finalidade, ou se é para fazer solo mesmo, para se preparar para audição, né? Mas para audição a gente coloca o Haydn para ver se a pessoa tem, primeiro, conhecimento de estilo, né? Que o Haydn, ele tecnicamente não é nem tão difícil, mas ele senta meio alto ali, né? Então, também isso é outra coisa que a gente quer saber, se a proficiência sua ali nas articulações, né, fazendo coisas rápidas no agudo, né? Eu acho que é a grande dificuldade do Haydn, né? Legal. Tentar resumir, isso eu concordo com tudo, mas eu acho que você tem que ter uma referência de gravação. Eu recomendaria você ouvir pelo menos umas 2 ou 3 excelentes gravações do Haydn, para você entender do que ele acabou de dizer. A gente pode fazer uma sugestão daqui a pouco, né? Sobre isso, do Haydn ainda, a gente vai escrever esses nomes todos aqui dos trompetistas para você procurar essas gravações, que essa coisa do estilo, do domínio do agudo, da articulação, né, da dinâmica, do tipo de trinado. Então o Haydn é simplesmente uma avaliação estilística. É super difícil, galera, parece simples, mas você tem que estar com um som diferente de um som de um excerto mais trompetístico, assim, agressivo. Tem que ser mais dolce, tem que ser um pouco mais leve. Articulação elegante, exatamente. Então, assim, tem a quantidade de notas de um trinado, finalização de trinado, finalização de frase. Tem várias questões. Assiste essas gravações. Principalmente para audição, consistência rítmica, né? Consistência rítmica. Ficar bem certinho no ritmo ali, bem direitinho, é muito importante também. Exatamente. Principalmente se você não está tocando com piano. Que a galera vai estar batendo o ritmo para conferir se você vai entrar no próximo compasso certo. Exatamente. Beleza? Qual o melhor momento para o estudante de trompete iniciar no piccolo? Legal, boa pergunta. Você vai iniciar no piccolo quando você tiver essa demanda. É basicamente assim, quando você entrar... Se você quer entrar numa orquestra, dificilmente você vai conseguir entrar, mesmo que seja uma orquestra jovem, sem tocar piccolo. Às vezes alguma orquestra é possível, mas na verdade eu acredito que é pela necessidade. Pelo menos no Brasil, a gente não tem uma escola de piccolo assim, vai estudar trompete, vai fazer essas músicas, depois vai tocar o piccolo. Nunca foi assim, a não ser que hoje
vem uma leva assim. Mas no Brasil, pelo menos, do que eu entendo sobre a utilização do piccolo, seria você vai começar no piccolo mediante a necessidade. Aí, a partir dessa necessidade, você vai se familiarizar com o repertório, com o material, com o bocal, forma de articular, sonoridade, vai ter referência, né, de gravações. É por aí que eu penso. Quer responder outro, Marlon? Outro story? Isso daí, só cuidado para não forçar, né? Que o piccolo a gente sempre tem aquela vontade de querer forçar e não vai nada. Para entrar em orquestras é preciso apenas ser graduado ou precisa ter mestrado? Interessante. Na verdade, você precisa passar numa audição, por aquilo que pareça, né? A gente olha o currículo ali, na verdade, depois dos que a gente já gostou. Você se inscreve, por exemplo, na Filarmônica é assim, né? Você se inscreve lá para prova específica, né? Aparece na audição, e aí, se você tocar bem, você vai passar para uma segunda fase, para a final. E só depois desse momento aí, que a gente, inclusive na primeira fase, a gente nem sabe quem tá lá, tá tudo atrás de um biombo, né? Então só depois que a gente já gostou de alguém, só por ter ouvido ali na primeira fase, aí a gente começa a analisar currículo, essas coisas, e mesmo assim isso tem muito pouco impacto. O que define mesmo quem entra ou não numa orquestra é como ele rende na audição ali, que é o que tem mostrado pra gente, né? Legal, eu vou responder em outro stories que tem algumas coisas que eu gostaria de complementar também. Isso que o Marlon falou é a pura verdade na maior parte das orquestras do Brasil e do mundo, tá? Mas existe no Brasil, sim, algumas orquestras públicas que precisam de graduação. Tanto mestrado, eu não sei. Eu acho que não é necessário mestrado, mas se você tem mestrado, às vezes você entra, se você ganhar uma audição, que é o que ele disse, ou seja, para você fazer a audição em algumas orquestras, é necessário ter graduação. Em algumas poucas orquestras no Brasil, orquestras públicas. Dependendo da audição, dependendo da sua graduação, você tem uma pontuação, tem uns negócios... Exatamente, você entra até ganhando um salário maior. Só que isso aí é, tipo assim, em 100 orquestras no Brasil, que não tem 100, tá? Só como exemplo. Em 100 orquestras, talvez umas 5, 8 orquestras só são assim. Então, menos de 10%. Agora, outro ponto. Os estrangeiros que tocam no Brasil, esses sim são obrigados, na maior parte das orquestras do Brasil, terem mestrado. Então a questão do mestrado é mais para o estrangeiro que mora aqui, que quer trabalhar aqui. Vou continuar. Então, concluindo, os estrangeiros que querem trabalhar no Brasil, em algumas orquestras do Brasil, é necessário ter mestrado e é necessário comprovar a experiência profissional de no mínimo 1 ou 2 anos. Algumas orquestras são assim do Brasil. Agora, o brasileiro que não tem graduação, se ele ganhar uma audição na maioria das orquestras, eu estou falando da Filarmônica de Minas, na OSESP, na USB, por exemplo, né, no Teatro Municipal de São Paulo, você não precisa ter nem mestrado, nem bacharel, nem doutorado. Não é pré-requisito para Não é pré-requisito, né? Exatamente, para você fazer a audição. Agora, existe sim uma avaliação curricular, mas não é isso que está sendo avaliado lá, se você tem graduação. Está sendo avaliada a sua experiência profissional, onde você já tocou, com quem você estudou, o que você já fez artisticamente. Isso está sendo avaliado, né? As orquestras que precisam disso no Brasil, se eu não me engano, é Brasília, Campinas, Sinfônica de Minas, eu acho. Estatutárias, né? As orquestras estatutárias, algumas orquestras estatutárias, geralmente são as orquestras públicas, beleza? Valeu. Vocês recomendam o uso de Respiron para capacidade respiratória? Referências. Tamo junto, meu querido. Fala aí, Marlon, o que você... Pois é, eu nunca fiz muito dessas coisas, não. A única coisa que eu fiz de respiração foi aquele exercício que dizem que nadador faz, né? Que o mergulhador faz, né? Que você toma o ar e toma mais um pouquinho, o máximo que der, e segura uns segundos ali pra meio que esticar ali o seu pulmão, né? Porque é tudo muito maleável ali pra dentro, né? Eu também nunca utilizei Respiron nem nenhum outro tipo de exercício específico respiratório, mas é claro que tem o seu benefício. Tem pessoas, tem colegas músicos que utilizam, né? Mas lá na Filarmônica ele usa até hoje. Legal. Com certeza é algo que pode ser válido pra gente. Mas, por exemplo, o Marlon falou que nunca utilizou, eu também nunca utilizei, né? Mas não significa que você não deveria utilizar. A gente experimenta, eu acho que é válido, pode ser bom. É uma boa, já vi muita gente usar assim. Valeu. Fala, amigos, notas longas ajudam na formação de um som mais limpo? Diz o Gilberto que tudo vem de uma nota longa, né? Então deve ter alguma verdade nisso daí. Tanto é que eu gosto de fazer coisas ligadas, que é uma nota longa que você muda de nota, né? De uma certa forma, para limpar as coisas, né? Se tem um trechinho assim que eu não tô contente com o som, se tá meio esquisito a conexão entre as notas, ou a articulação, faz umas 2, 3 vezes ligadas assim, bem bonitinha, depois já começa a colocar a articulação, as coisas já começam a entrar no lugar. Então, não só ajuda, na minha opinião, né? Não só ajuda a dar uma limpada no som,
que são aquela nota lisa, bem bonitinha, para controlar a coluna de ar, mas também ajuda nessa questão de limpar as coisas também que não estão bem limpinhas. Ótimo, legal. É porque uma nota longa você não está utilizando a língua ali para separar ela, né? Então realmente é a forma mais eficiente de você conseguir ter o controle para conduzir um som mais limpo, né? Poderia me indicar concertos para trompete, piano, iniciante, intermediário? Cara, eu acho que, assim, não sei o que você pensa, mas eu penso que a gente não tem que pensar no nível, assim, porque acaba que os concertos, realmente, tem concertos, por exemplo, Tomasi, Jolivet, aí é uma coisa mais complicada, ou até no Body Nostro IC, ou Bério, isso aí realmente é muito difícil, mas as demais coisas, Haydn, Hummel, Neruda, entrada do Honegger, esse repertório é um repertório que a gente tem que tocar aí, tipo, tanto do nível iniciante quanto do nível profissional, né? Então, eu já comecei a falar aqui, né? Então, Haydn, o Neruda, o Hummel, entrada do Honegger, Aratunian, e são obras que são super importantes, que dá para fazer com piano também. Praticamente standard, né? A gente tem que ter isso aí, a gente tem que conhecer, tem que estudar, né? O Marlon deve responder. Passa alguma dica sobre Flugelhorn, por favor. Dica sobre Flugelhorn. Você tocou mais que eu, vai lá. Cara, eu vou ver se eu consigo achar aqui rapidinho, vou deixar um link aqui. Eu fiz um vídeo já, tá no meu canal no YouTube, que eu falo sobre isso, tá? Eu fiz um vídeo só sobre dicas de Flugelhorn. Mas de modo geral não pode forçar, né? Que o calibre é mais fino, né? Ele é mais leve de tocar, o Flugel, né? A gente, exatamente, o Flugel a gente não serve para tocar forte, não serve para tocar agudo. O Flugel serve para tocar doce, bem melodioso, né? É uma coisa, muita gente fala sobre veludo, é uma coisa assim, cara, é diferente. O Flugel é uma outra parada, bicho. O Flugel não é assim, é da família do trompete, mas é um instrumento, é na família da trompa. Tuba e trompa. Tuba e trompa, porque ele é cilíndrico, não, ele é cônico. É cônico, o trompete é cilíndrico, o Flugel é cônico, como a trompa. Então, assim, eu vou deixar o vídeo aí que eu falo coisas mais específicas, mas é forma de como dinâmica e de articulações de como usar. Mas tem que ouvir muito cara para você tentar imitar.